Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu quero trazer a você uma palavra de vida e de esperança. Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, nós nos preocupamos com tantas coisas, nós queremos resolver os nossos problemas de todos os jeitos, de todas as maneiras. E às vezes não paramos para pensar que os nossos problemas, eles são resolvidos em Deus. Às vezes nós achamos que pela força do nosso braço, do nosso intelecto, vamos resolver vários problemas. E na verdade não. Muitas vezes não resolvemos nada. O Jó, quando estava no auge, tinha dinheiro, ele tinha os seus bens, seus filhos, estava tudo certo com o Jó. Mas quando Deus então resolveu deixar com que os bens deles fossem tocados, e ele perdesse não só os bens dele, como perdesse a saúde, o Jó depois parou para pensar que tudo está em Deus, tudo está no controle do Senhor. E o Jó então perdeu tudo, você sabe da história. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu o status com os amigos, ele perdeu tudo. Tem até uma passagem que diz que enquanto o Jó mesmo dizendo, né? Enquanto os meus amigos zombavam de mim, os meus olhos se desmanchavam em lágrimas diante de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo nesse momento, às vezes você está correndo atrás do vento, às vezes você está correndo atrás de resolver os seus problemas com a força do seu braço. Você não vai resolver. Tem até um louvor que fala: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz, pois eu percebi que tudo que eu preciso está em ti. Tudo que você precisa está no Senhor, está nele, está em Deus. Mas para que Deus possa resolver o seu problema, você tem que dar espaço para ele entrar e deixar ele controlar a sua vida, governar a sua vida. Por que existe hoje países ditadores? Nós temos exemplo aí da Coreia do Norte. Por que a Bíblia não pode entrar na Coreia do Norte? Porque eles sabem que quando o Senhor Jesus entra na vida de uma pessoa verdadeiramente, o Senhor Jesus passa a governar essa vida. E eles não querem que Jesus governe a vida das pessoas daquele país. Eles querem ditar regras para aquelas pessoas. Mas aqui no nosso Brasil, aqui onde moramos, nós podemos e temos liberdade de deixar o Senhor Jesus nos governar. E você que está me ouvindo agora, para pensar quantas vezes você já bateu a cabeça, quantas vezes você já fez coisas que não deveria, quantas vezes você já lutou contra o vento, quantas vezes você já fez de tudo para resolver uma situação, mas não saiu disso, não resolveu, nada mudou. Os seus resultados são iguais ou até piores. E por que não mudou? Porque você não mudou. E para que Deus possa mudar a gente tem que querer mudar. Para que Deus possa renovar a nossa vida, nós temos que querer ser renovado por Deus. Nós temos que deixar e permitir com que Deus renove o nosso coração e a nossa vida. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixe o Senhor Jesus te renovar. Deixe o Senhor Jesus te transformar. Deixe o Senhor Jesus fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele te ama. Veja só, o Jó, quando ele perdeu tudo que ele tinha e se viu na extrema miséria, sem amigos, até a própria mulher dele disse, né? Você sabe, até quando, Jó, manterás a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E o Jó não fez aquilo que ela queria. E por que o Jó não fez o que ela queria? Porque a confiança de Jó não está e não estava em pessoas alguma, mas no Senhor. Tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo. Amor, alegria, paz, finança, tudo que nós necessitamos está em Deus. Mas isso só vamos aprender ou por bem ou por mal. Infelizmente, a maioria de nós aprende pelo mal. E por quê? Porque passam por uma situação difícil e se voltam para Deus. Mas ainda bem que se voltam, né? Porque tem muita gente que não se volta. Tem muita gente que não liga para Deus. Tem muita gente que não busca a Deus. Olha só, o Jó, ele perdeu tudo. A vida dele acabou.
E o mais interessante da história é que o Jó não fez nada para isso acontecer. Ali foi uma provação. Deus quis mostrar através de um homem que o homem fiel a Deus se sujeita a tudo. O homem fiel a Deus, não importa o que vai acontecer, ele vai manter ainda a sua fidelidade, a sua integridade. Quando a pessoa ela é fiel ao Senhor, quando ela ama ao Senhor, não importa se ela é rica ou se ela é pobre, ela vai se manter. Não importa se ela tem muito dinheiro ou se ela não tem dinheiro algum, ela vai se manter, porque ela acredita no Senhor. E o Senhor, quando vê uma pessoa que acredita nele, que confia nele, que coloca a sua expectativa, a sua esperança nele, então o Senhor tem força para levantar esta pessoa. E Deus, meu amigo e minha amiga, quer levantar você. Mas Deus quer que você adquira a mesma confiança de Jó, de confiar nele, de acreditar na sua palavra, de colocar a sua palavra em prática. Você deve, então, tirar um momento para orar, tirar um momento para jejuar, tirar um momento para fazer as suas orações, tirar um momento para falar com Deus, para ler a Bíblia, para falar do amor de Deus. É o que Deus espera de você. É o que Deus quer de você. É o que Deus quer de cada um de nós. O Jó, ele perdeu tudo, mas o Jó manteve a sua integridade diante de Deus. E até uma passagem bíblica está escrito no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, está escrito assim, ó: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Olha só o que o Jó disse: ainda que eu morra, ainda que o Senhor leve a minha alma, ainda que o Senhor me leve, em ti confiarei. Ainda que o Senhor me leve, em ti esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Meu amigo e minha amiga, a confiança deste homem foi tremenda, incrível, formidável. Perdeu tudo, mas recuperou tudo, porque confiou, porque acreditou. E você que está me ouvindo? Talvez você já perdeu o seu trabalho, talvez você já perdeu o amor da sua vida, talvez você já perdeu a sua esperança, talvez você já perdeu até a sua saúde. O que resta a você agora, a não ser a fé? O que resta a você agora, a não ser a confiança em Deus? Só resta isso. E se você não confiar em Deus da forma como Ele exige, porque nosso Deus é um Deus exigente. Se você não confiar nele da forma como Ele quer, como Ele exige, você vai perder. A vida não vai mudar, nada vai acontecer, você vai ficar para trás, seus caminhos vão se fechar. É por isso que existe uma necessidade de confiar em Deus. Existe uma necessidade de acreditar piamente na sua palavra. A palavra de Deus chega a dizer o seguinte, que com o passar dos anos, o amor de muitos se esfriaria. E é verdade. Com o multiplicar da ciência, muitos se esfriariam. E hoje nós temos aí a IA, a inteligência artificial, nós temos aí cada dia mais celulares avançados. A ciência está crescendo de uma forma muito rápida e as pessoas estão se esfriando, se distanciando de Deus. Se elas soubessem que tudo que elas precisam está em Deus, então elas não ficariam tão preocupadas assim. Elas não ficariam tão desesperadas. Ela apenas se concentrava naquilo que deve se concentrar. Eu, pastor Anselmo, tudo que eu preciso está no Senhor, está na sua palavra, está nas suas escrituras. Tudo que eu preciso está em Deus. E eu tenho aprendido isso cada dia mais. Com os meus erros, com os meus acertos, eu tenho aprendido que tudo que eu preciso está nele. E você que está me ouvindo aí nesse momento, eu quero dizer para você que está chorando, que está sofrendo, você que fala assim, não tem mais esperança, minha vida acabou, eu já perdi tudo, eu não aguento mais, eu sinto solidão, eu sinto tristeza, eu sinto angústia, estou desesperada, estou angustiada. Amigo, amiga, deixa eu te falar uma coisa, tudo que você precisa está no Senhor. Tudo que você necessita está no Senhor. Vai depender de você. Não depende de mim, não depende do outro, não depende de ninguém. Depende de você. Tudo que você precisa está nele. Coloque a sua vida diante dele. Veja só, talvez você é uma pessoa que já frequentou alguma igreja.
já foi na igreja. Então aí você não vai mais hoje. Você não vai mais porque você diz que o homem te prejudicou, você diz que alguém lá dentro fez coisas que você não gostou, não concordou. Veja só, a igreja é um lugar de pessoas. Pessoas são imperfeitas. Ali a gente tem que aprender a viver com o certo ou com o errado, com o perfeito e com o imperfeito. Ali, todo mundo ali tem os seus defeitos. Mas aí você fala, não aguento mais, não vou mais servir ao sistema. Você diz que é sistema, na verdade não é. Não vou mais servir à religião, não vou servir mais nada, vou fazer do meu jeito. Tudo bem. Você então saiu da igreja, você então não está indo mais, você agora pensa do seu jeito, faz do seu jeito, acredita do seu jeito. Agora minha pergunta é, está funcionando? Você tem certeza? Se você morreu hoje, você tem certeza da sua salvação? Fazendo do seu jeito, da sua maneira? O Senhor Jesus, ele disse que aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de mim. Foi o que ele disse. Se você não aprender a se negar, a negar a sua vontade, a negar os seus desejos, você não é digno de Deus. Então eu te pergunto, da forma como você está fazendo, está sendo bom para você? Você acha que com isso você vai chegar a algum lugar? Você acha que com isso você vai crescer em algum lugar? Você vai desenvolver em algum lugar? Não vai. Não vai. Sua vida vai ficar daí para pior. Porque você ainda não entendeu que tudo que você precisa está em Deus. Tudo. Sua vida depende de Deus. Teus caminhos dependem de Deus. Tua saúde depende de Deus. Tua vida financeira depende de Deus. Tua paz depende de Deus. Tua alegria depende de Deus. Tua solidão, a solidão que você acha que sente hoje, não depende de pessoas, depende de Deus. Tudo está em Deus. Mas para que isso aconteça, para que Deus venha abençoar a tua vida e te ajudar, você tem que querer. Você tem que dar uma oportunidade para Ele. Você tem que deixar Ele te comandar. Você tem que deixar Ele te conduzir. Você tem que deixar Ele te confortar. Você tem que deixar Ele te abençoar. Porque tudo que você precisa está nele. Meu amigo, eu quero te ajudar através dessa mensagem. Falar para você que o Senhor Jesus, Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso baluarte. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. É Ele. Você pegue com Ele. Coloque a sua vida diante dEle. Fala com Ele agora. Se você está desviado da igreja, se você está afastado da igreja, se você está afastado não só da igreja, mas também dEle, ou se você está na igreja, mas está só de corpo presente, não está com a alma, porque Ele também fala que Ele procura os verdadeiros adoradores, o que adora em espírito e em verdade. Esses é o que Ele procura. Então, meu amigo e minha amiga, Deus te ama. Jesus Cristo, Ele te ama. Ele deseja o melhor para você. Mas você tem que entender que tudo que você precisa está nele. Foi aquilo que o Jó disse, olha, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, acabou a minha vida aqui. Mas ainda que Ele me mate, nele esperarei. Confiar em Deus significa entregar a vida e ter a certeza absoluta que algo vai acontecer. Quando eu entrego a minha vida a Deus, confio nele, algo maravilhoso vai acontecer. E Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Deus quer fazer coisa grande na sua vida. Mas não depende do pastor Anselmo, depende de você. Depende da sua decisão, depende da sua atitude, depende da sua forma de olhar o mundo e de ver as coisas. Quantas pessoas aí estão correndo atrás do vento? Você sabe. Quantas pessoas estão batendo a cabeça? Quantas pessoas agora estão com solidão, chorando, triste, abatida, angustiado? Quantas pessoas estão dizendo, olha, acabou para mim? Quantas pessoas um dia era uma pessoa fiel, servia ao Senhor Jesus e hoje não está mais servindo? Não está mais na igreja A, nem na B, nem na C, não está em lugar nenhum. Quantas não são assim? Mas o Senhor mesmo fala, né? Que aquele que permanecer fiel até o fim, herdará a coroa da vida. Deus tem uma coroa de vida para entregar a você. Deus tem algo bom para entregar a você. Mas Ele quer tão somente
que você se entregue a Ele. Ele quer tão somente que você se doe a Ele. Ele quer tão somente, como eu disse, governar a sua vida. Mas o Senhor só governa a vida de alguém se alguém permitir. Permita Ele governar a sua vida. Permita Ele te ajudar. Permita Ele te abençoar. Faça como Jó, perdeu tudo, mas não abandonou a fé. Não abandonou o Deus de Israel. Não abandone esse Deus. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Nunca abandone a Deus. Porque Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai deixar você de lado se você nunca abandonar Ele. Abrace Ele, ame Ele, sirva a Ele e tenha uma vida com Deus abençoadíssima. Tá bom? Então, guarde essa palavra no coração. Lembrando que tudo que você precisa está no Senhor. E vamos agora para o nosso patrocinador. Ei, você que tem descendência portuguesa, gostaria de se tornar um cidadão europeu? Então, sua hora é agora, pois a nacionalidade portuguesa traz até você uma oportunidade ímpar. Mire a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse o site www.nacionalidadeportuguesa.pt. Nacionalidade Portuguesa, transformando sonhos em realidade. E antes de terminar o vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos agora para os nossos patrocinadores. Até lá!